Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos do 5 ao 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: "Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, o dia de contemplarmos a trajetória de Zacarias e de Isabel. O Natal não chegou apenas para Maria e para José. Aliás, para os dois personagens de hoje. O Natal chegou 6 meses antes. A chegada de Jesus envolve outras pessoas, outras famílias, diferentes lugares. O mistério do Natal não coincide com uma caixinha de presente. O mistério de Deus manifestado em Cristo não está preso simplesmente a Ele, a Maria e a José. Ele tem dimensões tão alargadas que a nossa cabecinha muitas vezes não consegue abarcar. E muitas vezes nós somos surpreendidos pelas maravilhas de Deus. Bem, Zacarias e Isabel, ambos de idade avançada, e Isabel com agravante de esterilidade. Ambos também, diz o texto, eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. O ser temente a Deus não poupou os dois de aprender a entrar no templo de Deus, no seu modo de fazer as coisas. Zacarias estava acostumado a entrar no templo de Deus, mas agora ele precisava aprender a entrar no tempo de Deus. Nem sempre as graças vêm do nosso tempo e do nosso jeito. É preciso saber esperar, é preciso esperar em Deus. Isabel vivia uma humilhação pública diante daquela época. Diz o texto também, porque a maternidade era sinal evidente da bênção de Deus, e o contrário era sinal de castigo e punição divina. Zacarias certamente se sentia humilhado igualmente. Ele exercia funções sacerdotais no templo. Era um homem do culto de Deus, do culto a Deus, voltando para casa de mãos vazias há muitos e muitos anos. Que humilhação esse homem vivia. Um dia, ele foi sorteado para entrar no santuário, naquela parte mais sagrada do templo, e fazer ali a oferta do incenso. A nossa vida com Deus não é uma mega-sena. Nós estamos agora próximos à chamada mega-sena da virada, que é muito famosa. A nossa vida com Deus não é essa loteria. As graças não chegam até nós como uma mágica. Importa caminhar na presença de Deus como filhos. Nós não podemos jamais perder isso de vista, independente do que esteja nos acontecendo. E Deus sempre fará o que for melhor para a nossa salvação. João Batista, filho do casal, poderia ter chegado bem antes, mas em Deus não existe si. Em Deus só existe o que nos é dado, porque é fruto da sabedoria divina, a qual conduz todos e tudo para a realização de um projeto muito maior e muito melhor do que o nosso. Você que acompanha o terço aqui comigo há algum tempo, você percebe que nas orações eu sempre digo para Deus fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é sempre infinitamente melhor do que a nossa. E nós não entendemos às vezes o quanto nós oramos, o quanto nós nos dedicamos à vida cristã, o quanto estamos nos preceitos de Deus e nossa vida parece que não muda, nossa vida parece que não colhe frutos, só que na verdade já está colhendo. É que nós não nos damos conta, nós estamos olhando o que é visível e deixando de ver o que é invisível.
Quando você se aproxima de Deus, quando você ora, quando você busca o Senhor, mesmo que materialmente, mesmo que visivelmente a sua vida não tenha gerado frutos, sei lá, financeiramente, o seu emprego, quanto mais você se aproximou de Deus, aí as coisas parece que foi perdendo emprego, parece que as coisas foram ficando mais difíceis. Só que na verdade isso que acontece, e o que aconteceu comigo também, é que quando você vai se aproximando de Deus e você entrega a sua vida a Ele, você diz sim para Deus, assim como Maria disse sim, assim como Isabel disse sim, assim como São José disse sim. Quando você diz sim ao Senhor, meu irmão, Ele vai fazer o que Ele puder para o seu bem. E se isso envolve sofrimento, isso envolve perca, isso envolve coisas que você achou que era importante para você e que era bom para você, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe que aquilo vai te afastar do caminho correto. Então nós temos que orar, nós temos que pedir discernimento. Veja a história de Zacarias, quanto tempo esse homem foi ao templo, era um sacerdote, e quanta humilhação ele não sofria. Se dedicava a Deus e mesmo assim não tinha filhos. Isso deve ser uma humilhação cortante para a época, muito forte de ser vivida. E mesmo assim, ele permaneceu no Senhor. Ele continuava indo ao templo, era sacerdote. Então, uma hora pode demorar um dia, pode demorar um ano, pode demorar uma vida inteira, mas uma hora você vai entender que a vontade de Deus está sobre você. E aí, todo aquele vislumbre por coisas materiais, aquele vislumbre por coisas mundanas, aquele desejo de ter as coisas para que as pessoas te vejam, para que as pessoas te sintam e te respeitem, isso aí vai cair tudo por terra, porque o Senhor, o Deus do universo, Ele está com você e nada mais importa. E eu não estou dizendo aqui no âmbito de você pegar tudo e jogar tudo para o alto e acabou. Não, é simplesmente confiar em Deus. Se hoje você está vamos dizer, na pindaíba, se hoje você está passando por um sofrimento, se hoje seu filho está perdido nas drogas, se hoje o seu esposo está perdido no álcool, se hoje a sua esposa não está sendo uma mulher dedicada ao lar, continue na oração. E o que você pode oferecer para essas pessoas é simplesmente mostrar a sua vida cristã, a sua fé. E a sua fé é gerar o amor, a sua fé é transmitir o amor de Deus. E isso vai acontecer naturalmente conforme você for se aproximando de Deus. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se entrega à sua vida, quanto mais você quer sentir a Jesus e buscar a Jesus e ter intimidade com Jesus e viver espiritualmente a vida de Jesus, mais difícil a sua vida vai se tornar. Porque o mundo hoje, meus irmãos, o mundo inteiro, ele não está na mesma direção que muitas vezes nós estamos. E nós muitas vezes nos deixamos levar pelo mundo e nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós olhamos para o outro e dizemos: nossa, ele é bem sucedido, ele tem um carro novo, ele fez isso, fez aquilo, e nem segue a Deus. Por que eu vou seguir a Deus? Só que aí você está olhando, como eu falei no começo da homilia, você está olhando para o que é visível, para as coisas desta vida. E é nesse exato momento que você tem que se policiar e dizer: meu Senhor tem uma promessa para mim. E a promessa dele não é bem material. A promessa dele não é riqueza nessa terra. A promessa dele é que assim que eu fechar os meus olhos e abrir novamente, eu estarei na presença do meu Senhor. Ele estará batendo e me abraçando e dizendo: seja bem-vindo. Eu vi o quanto você lutou. Entre, vamos ver a nossa mãe. Imagine a cena. E é essa esperança que nós temos que ter no coração. Aqui, se nós nos dedicarmos a Deus e Deus nos abençoar de que temos uma vida sequer digna, uma vida onde conseguimos prover o alimento para dentro de casa, uma vida onde nós conseguimos viver naturalmente bem, já está de ótimo e bom tamanho. Mas se nós não tivermos a vida que nós queremos, mas formos apegados a Deus, eu tenho certeza, meu irmão, que um dia, uma hora ou daqui a alguns instantes, Deus vai olhar para você e vai abrir os seus olhos e dizer: você tem tudo
o quanto precisa, porque eu sou o seu Deus, e tudo o que lhe falta lhe será acrescentado. E aí você começa a perceber que a sua vida já está completa, porque você tem Jesus Cristo presente dentro do seu coração. Que Deus abençoe você. Que nossa Mãe, Virgem Maria, continue educando, direcionando e te mostrando o caminho do crucificado. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser.